Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, 10 projetos que tramitam em regime de urgência estão na ordem do dia. 5 deles são destinados à área da educação. Porém, eles só podem ser votados se antes o plenário limpar a pauta de vetos. 6 no total, que encabeçam e trancam a ordem do dia. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens e mulheres, que se coloquem em posição de respeito. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve do que ser lançado à terra e pisado pelos homens. Muito obrigado. Quero cumprimentar o deputado doutor Hércules e o deputado Sérgio Majesc, que combinam um look, devem ter o mesmo personal style. Cumprimentar a ministra e deputada Irine Lopes, que hoje foi fazer a sua gravação, está muito bonita, parabéns. Agradecer aos meus colaboradores aqui. Muito obrigado, vice-líder do governo Marco Garcia. Muito obrigado, líder do governo Dari Pagunho. Ao seu lado Quintino. Coronel Alexandre Quintino. Folga em vê-lo. Consulto aos colegas deputados que querem fazer registro de um minuto de silêncio. Dari Pagunho. Senhor presidente. Dari. Presidente, eu quero requerer de Vossa Excelência Quintino. um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Carmen Cardoso Costa, mãe de um grande amigo que trabalha conosco aqui no Núcleo Tacílio Cose, Carlos Aju. Ela faleceu ontem e foi um momento de muita tristeza para nós todos, especialmente para Carlos Aju, um filho tão querido da nossa dona Carmen Cardoso Costa. Obrigado, deputado Hércules, pelo registro. Deputado Dari Pagunho. Presidente, deputado Marcelo Santos, quero juntar ao deputado Hércules com o pedido dele, mas também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Anadir Folador, mais conhecido como Lemão, morador no município de Itarana, ex-vice-prefeito do município. Ele deixou a esposa, dona Diva, e 4 filhos. Então, queria aqui pedir um minuto de silêncio para o Lemão, mas também pedir um minuto de silêncio para o seu Jamir Dornelas. Seu Jamir, ele foi morador no córrego do Rosário, no distrito de Vila Nova do Bananal, onde eu nasci. Ele foi amigo de escola do meu pai. Seu Jamir deixa esposa e filhos, então queria aqui pedir também um minuto de silêncio para o seu Jamir Dornelas, nosso amigo, companheiro lá do nosso distrito de Vila Nova do Bananal. Muito obrigado, deputado Dari, pelo registro. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio como forma de homenagem póstuma à senhora Edir Luiza da Silva. Edir Luiza da Silva era mãe do tenente-coronel Cosme, digníssimo comandante do batalhão de polícia ambiental. Ela faleceu essa noite, ela teve um AVC, ficou muito tempo internada e, infelizmente, hoje ela veio a falecer. Então, como forma de homenagem póstuma, eu peço a essa casa um minuto de silêncio. Registrado. Deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Quero solicitar um minuto de silêncio em virtude do passamento da senhora Maria de Lourdes Neres Madeira. Ela faleceu em decorrência daquele acidente onde não tem uma sinalização prévia em frente à igreja Assembleia de Deus Madureira, em Barra Mares. Ela estava recebendo seus mantimentos
num trabalho social que o pastor Rômulo efetua naquela comunidade carente, e ao tentar levar os seus mantimentos para sua residência, sua humilde residência, foi atropelada, né, por um veículo, e em decorrência disso ela perdeu a sua vida. Continuamos insistindo junto ao governo do estado para que coloque uma lombada naquele local, para que mais vidas não sejam ceifadas. A senhora Maria de Lourdes nasceu no dia 4 de fevereiro de 1963 e faleceu no dia 17 de agosto agora. Também, senhor presidente, quero solicitar 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Edir Luísa da Silva. Deixa 4 filhos, deixa o coronel Cosme Carlos da Silva, comandante da Polícia Ambiental, seu irmão também Damião Carlos da Silva, Jorge Carlos da Silva e Marlene Borges da Silveira. Nesse exato momento, está tendo um culto de passamento na igreja onde o coronel Cosme é pastor, né? Eu também, nesse momento, ao mesmo tempo, o velório na igreja COP, Casa de Oração Plenitude, lá na rodovia Serafim Derense, e o sepultamento, senhor presidente, para aqueles que nos escutam agora, que nos assistem agora, será às 17 horas no cemitério Jardim da Paz. Obrigado, presidente. Por isso, com a palavra agora, o deputado Luciano Machado. Senhor presidente, a mesa, todos os deputados e deputadas, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero, com pesar, registrar o falecimento da professora de Dores do Rio Preto, Cleuzeni Rodrigues Moretti Aguiar, conhecido como Cleuzinha Moretti, pessoa muito querida, que deixou uma marca registrada como educadora, como pessoa que participou ativamente da comunidade de Dores do Rio Preto, esposa do ex-vice-prefeito Éder Polido Aguiar, um político sereno, equilibrado, agregador de Dores do Rio Preto. E a comunidade rio-pretense está toda de luto por essa perda, assim, extemporaneamente, né? Muito ainda nova, com 64 anos, deixou 2 filhos, Irã e Ingrid. Então, é uma homenagem póstuma que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo dedica com respeito a toda a alma de Cleuzinha, e nós pedimos a Deus que conforte o coração de todos os familiares e amigos, que nós possamos, unidos em oração, pedir a Deus que as pessoas sejam confortadas nesse momento de dor. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luciano. Então, nesse momento, por solicitação dos respectivos parlamentares, doutor Hércules, Dari Pagum, coronel Alexandre Quintino, capitão Assunção e Luciano Machado, faremos então 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Passamos então à fase do expediente. Item número 1 da pauta, mensagem 42/2022 do Governo do Estado, ciente à Comissão de Justiça. 02, mensagem 43/2022, também do Governo do Estado, caminhando o veto total de ambas. Ciente à Comissão de Justiça. Do item 3 ao item 128, tratam-se de mensagens governamentais respondendo a requerimento de informações dos parlamentares que solicitaram. Despacho único para todos os itens é ciente ao autor ou autora do requerimento por cópia eletrônica.
129, projeto de lei 415/2022, deputado Emílio Mameri. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Turismo e de Finanças, projeto de lei 416/2022, deputado Marco Madureira. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Educação, Assistência Social e de Finanças, projeto de lei 417/2022, deputado Marco Madureira, junto ao projeto de lei 399/2019. Projeto de lei 418/2022, deputado Marco Madureira, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de resolução 22/2022, deputado Emílio Mameri, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Cidadania, de Finanças e a mesa diretora, do item 134 ao item 138, trato de requerimento de informações, deputado Capitão Assunção, despacho único para todos os itens ofício. Segunda fase do expediente, nesse caso, é sujeita à deliberação. Temos 21 parlamentares presentes, a quórum. Do item 139 ao item 146, trato de indicações das senhoras e senhores deputados. Colocarei em votação conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Ouça agora o vice-líder do governo, Marco Garcia. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência se puder fazer a inversão da fala das comunicações. Eu consulto o plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Parabenizar a Vossa Excelência pela vice-liderança do governo nessa casa. Vossa Excelência tem feito um trabalho ímpar, reconhecido por esse parlamento, todos os colegas deputados e pela população do Espírito Santo. Então, nesse momento, foi aprovada a inversão da pauta. Passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Quero registrar a presença do deputado Renzo Vasconcelos. Vossa Excelência está me devendo uma passagem no meu gabinete, conforme manifestação no WhatsApp. Esqueceu, né? Mas eu lembrei. Eu sou sua memória externa, seu HD. Item 1. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual. De veto total ao projeto de lei 113/2020, de autoria da deputada Raquel Lessa. Mensagem de veto 31/2022, publicada no Alis Digital 20/06/2022. Na Comissão de Justiça, o relator designado, Vandinho Leite, prevaleceu do prazo regimental. Convoco a Comissão de Justiça e pergunto ao relator se ele está apto a relatar a matéria. Deputado Vandinho Leite. A garantia sou eu. Vossa Excelência pode nos dar a honra da manifestação? Vossa Excelência não nasceu, Vossa Excelência estreou nesse mundo. Deputado Vandinho, com a palavra. Vou manter o prazo regimental, senhor presidente. Ok. Mantido o prazo regimental, aguardado por todos nós, e nesse caso, na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, ficam sobrestadas todas as matérias. Vale aqui o registro que o deputado Vandinho Leite, como relator, amparado no regimento, ele tem a prerrogativa de manter o prazo por até 3 sessões. Passamos então, nesse caso, à fase das comunicações. Antes, porém, eu convoco o vice-líder do governo para assumir o comando da Assembleia nesta tarde e passo a palavra a ele, o magnífico Sérgio Majeski. Sob os olhares do plenário, ele desfila até o púlpito, aonde falará a nação. Vale o registro que o mesmo personal styling de Dr. Hércules está sendo emprestado para o deputado Sérgio Majeski. Boa tarde, deputado Marcelo, boa tarde aos demais deputados. Está fazendo confusão de novo, Luciano? Aqui, ó. A quantidade de microfone é a opção do cliente. Vossa Excelência escolhe o que entender melhor agora. Não entendi aqui 2 microfones. Eu sei que o que eu tenho a dizer é realmente muito importante, mas eu dispenso. Um microfone é suficiente.
Meus cumprimentos aos demais deputados, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Deputado Marcelo, eu não tenho personal style porque pessoas de bom gosto dispensam esse tipo de profissional. Agora, se o senhor precisar de umas dicas, o senhor me fala, tá? Que eu acho que o senhor está precisando. Brincadeiras à parte, no final da semana passada, chocou a sociedade, sobretudo aqui da Grande Vitória, a tentativa de uma pessoa entrar na escola Ebers e Pinotti em Jardim da Penha, uma escola municipal, uma escola do município de Vitória, aqui no município de Vitória. Essa escola, Eber Lousadas e Pinotti, é uma escola que eu tenho bastante carinho, porque é uma escola que eu trabalhei, eu fui professor da rede municipal de Vitória por muito tempo. E então, como vimos nos jornais, uma pessoa armada de arco e flecha, bomba caseira, facas e não sei mais o que, tentou entrar na escola com a intenção de ferir ou matar pessoas no interior daquele estabelecimento de ensino. E aqui, uma reflexão, e que a gente vem falando bastante sobre isso nos últimos anos. Um problema: grande parte das escolas, tanto das redes municipais quanto da rede estadual, tem um nível de segurança muito baixo. Tem escolas de redes municipais e da rede estadual também que sequer têm vigilantes. E na maioria das vezes são apenas vigias patrimoniais, não são vigilantes no sentido de dar segurança para as pessoas. Então é urgente que tanto as redes municipais quanto a rede estadual reforce a segurança nas escolas com vigilantes para dar segurança às pessoas e não apenas colocar um vigia patrimonial. No governo passado, o governo do estado, muitos vigilantes foram retirados das escolas. A gente tem notícia que nas redes municipais fato semelhante ocorreu também. Então é urgente repensar, porque essas questões podem voltar a acontecer. Nós lembramos da tragédia, não faz muito tempo, que ocorreu no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, aumentar substancialmente a segurança das escolas, sobretudo com a presença de guardas, de vigilantes, mas de guardas para a segurança das pessoas e não apenas vigias patrimoniais, é fundamental. Por outro lado, nós estamos falando desde o governo passado dos problemas psicológicos e mentais que têm acometido as escolas, os alunos e jovens, crianças, adolescentes. Era uma situação que antes da pandemia a gente já vinha observando, já vinha crescendo muito o número de alunos, com depressão, com síndrome de pânico e todos aqueles problemas que existem na sociedade, que a gente vê o tempo inteiro, envolvimento com drogas, sexualidade precoce, famílias desestruturadas, violência de todos os tipos, isso acaba explodindo dentro das escolas. Você imagina, as escolas, os professores, pedagogos, diretores, coordenadores, eles não têm competência profissional para lidar com esses problemas graves. Por isso, deputado Danilo, desde o governo Hartung, que nós estamos alertando o governo do estado e as redes municipais sobre a necessidade de formar equipes multidisciplinares para apoiar as escolas, com psicólogos, com assistentes sociais, e porque nós não temos também uma política de saúde mental clara. Então, por exemplo, hoje nas escolas, e eu já repeti isso várias vezes, os professores, os pedagogos notam que alunos estão com problema, notam que alunos precisam de um acompanhamento profissional mais significativo, só que não tem para onde encaminhar esses alunos. Não tem para onde encaminhar, porque a maioria dos municípios contrata pouquíssimos psicólogos e o estado a mesma coisa. Não há uma política de apoio, uma política de saúde mental, de apoio às escolas. E muito menos existe aquilo que a gente vem falando tanto tempo, da necessidade da criação
comissões ou desses grupos multidisciplinares para apoiar as escolas, principalmente com psicólogos. As escolas estão, na verdade, abandonadas à própria sorte. Pouca segurança em termos de vigilante. Aqui na Grande Vitória tem as patrulhas escolares, mas não dá conta de atender todas as escolas a tempo e a hora. Mas muitas escolas, então, sem segurança adequada e, ao mesmo tempo, com esse agravamento de problemas de ordem psicológica, de ordem mental, de ordem comportamental por parte dos alunos, sem que as escolas saibam o que fazer com isso. As escolas estão literalmente sozinhas. Professores, diretores, coordenadores, pedagogos estão tendo que se virar com isso. E a gente tem ouvido relatos o tempo inteiro que se percebe o problema, mas não tem para onde encaminhar, porque não existe uma política pública de apoio às escolas e muito menos essas equipes multidisciplinares que eu tenho me referido para apoiar as escolas. Sem isso, problemas como esse que nós vimos semana passada nessa escola da rede municipal de Vitória serão cada vez mais comuns. Muito obrigado, presidente. Assumo nesse instante a presidência dessa Casa de Leis. O próximo deputado, Capitão Assunção. Algum tempo atrás eu tinha denunciado um pilantra que trabalhava ao lado do Casagrande. Aos poucos os pilantras vão aparecendo, né? Impressionante. E aí a farsa do governador Gente Boa também vai aparecendo. A verdadeira cara do Casagrande vai aparecer. As máscaras vão caindo. Esse bandido que eu tinha denunciado, que estava usando nessa boca suja dele o nome da primeira-dama, Michele Bolsonaro, inclusive que eu fiz uma representação contra esse bandido. Acabei de ler agora no jornal Folha S, mais um aí para o governador Casagrande, hein? Assédio sexual, cai mais um do primeiro escalão do governo de Renato Casagrande. Mário Lousada está sendo acusado de assédio sexual e moral por servidora da Secretaria de Agricultura, da qual é titular. Há quanto tempo eu venho falando desses bandidos que tomaram conta da gestão Casagrande e, em especial, desse vagabundo que se aproveita da função para tentar humilhar funcionários que trabalham para o desenvolvimento do Espírito Santo. É um bandido. Se fosse na minha terra, mas ele está lá debaixo dos auspícios do prefeito que não está fazendo nada, a não ser caixa para a campanha de Renato Casagrande, o prefeito de Cachoeiro. Ele já veio para cá, para o Espírito Santo, para o governo do estado encomendado, é tudo da mesma lá, essa turma de vagabundo que tomou conta do palácio. E eu tenho falado constantemente desse pilantra que tentou levantar calúnias contra a primeira-dama Michele Bolsonaro, e agora a máscara cai. Mais um bandido do primeiro escalão do governador Casagrande que cai. Lembre-se que ainda tem muita coisa para surgir dessa bandidagem que está limpando os cofres do governo do Espírito Santo. Dinheiro honesto que chega através dos impostos. E esse Mário Lousada, ainda vou falar dele porque eu não tenho a imagem desse pilantra para estampar aqui para os capixabas. Para onde ele passar, onde ele estiver, que o povo saiba quem é o bandido que gosta de usar a função pública para humilhar mulheres que estão trabalhando. Então, tem que saber quem é o bandido. Não tem aqueles bandidos que
que fazem a justiça com as próprias mãos, aí daqui a pouco vem a OAB falando, aí vem o Ministério Público, o capitão Assunção está mandando quebrar esse vagabundo no pau. Eu não vou falar para ninguém, mas se fosse a minha esposa, ou a minha filha, ou a minha irmã, esse negócio não ia ficar barato, eu ia resolver pessoalmente, que é o problema meu. Se você vai fazer ou deixar de fazer, o problema é seu. Mas o capixaba precisa saber quem são os bandidos que estão de imbuídos de uma missão pública para humilhar mulheres. Esses são os socialistas, os homens que ficam molestando as mulheres. Aí eu queria ver aí, todo mundo que é ligado às mulheres aí, a militância feminina aí, vamos lá agora, quero ver falar do Mário Lousada, levantem a voz, defendam as mulheres, vocês são as feminazes, as mulheres do sovaco cabeludo, vão defender aí as mulheres, porque o senhor Mário Lousada, do Partido Socialista Brasileiro, foi lá, aproveitando da função pública, humilhar mulheres trabalhadoras, assediando sexualmente e moralmente. É isso que o socialismo prega, é isso que o socialismo quer. A minoria fala e a maioria que acha que está tudo bem fica calado. Eu quero ver as vozes se manifestando, eu quero ver as feminazes de plantão falando desse cidadão aí, Esse cidadão é um comuna declarado, está no governo comunista e veio de Cachoeiro para cá encomendado. Eu quero ver agora a atuação das feministas que levantam as vozes quando as mulheres são humilhadas e não sei o que, blá blá blá, caixinha de fósforo, mas na hora que tem um de seus componentes envolvidos nessa safadeza de humilhar, vou encerrar agora, presidente, de humilhar funcionário público, funcionárias públicas, elas ficam caladas. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Ok, deputado. Com a palavra o deputado Danilo Baense. Boa tarde, presidente Marcos Garcia, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, a Assembleia e aos servidores dessa casa. Hoje, presidente, nós vamos falar sobre a violência contra as nossas crianças e adolescentes e a dimensão da quantidade de denúncias. Vamos conversar a respeito das informações repassadas ao Disque Denúncia, somente ao Disque Denúncia 181, sobre a situação de supostos abusos sexuais contra crianças e adolescentes. No ano passado, presidente, foram registrados 578 casos, somente no 181. Já neste ano, do 1º dia de janeiro a 9 de agosto, foram registrados 486. Isso quer dizer que, pegando os resultados de 2021 e de 2022, temos uma média de uma denúncia a cada 8 horas, o que é muito lamentável. Esse número registrado através do Disque Denúncia fica muito longe do número que realmente dos números que foram registrados nos 2 últimos anos. Somente nos 2 últimos anos, aqui na DPCA de Vitória, foram registrados mais de 3.500 casos de violência contra crianças e adolescentes. Nós tivemos no ano passado 1.077 estupros de vulneráveis, deputado Torino Arques, 1.077 estupros de vulneráveis. Não estamos contando os casos que são relatados nas DPCAs, nas delegacias e no Disque 100. É um cenário vergonhoso para o nosso estado, que é tão pequeno, mas que tem muita violência contra as nossas crianças e adolescentes. Essas violências, inclusive, ocorrem dentro das escolas, como falou agora mesmo o deputado Sérgio Majeski. Mais vergonhoso ainda é saber das condições dos conselhos tutelares, que mal têm condições de trabalho, sequer têm papel, caneta, o que dirá veículos. O salário é vergonhoso, um salário mínimo para ter exclusividade. A violência sexual contra crianças e adolescentes é silenciosa. Os abusadores, na maioria das vezes, são pessoas aparentemente normais e do círculo de confiança das crianças e dos adolescentes, como familiares, amigos, vizinhos, colegas ou mesmo os seus responsáveis.
Então, pedimos aos pais para que fiquem de olho no comportamento das suas crianças. Converse sobre o risco desta situação. Fiscalizem, senhores pais, as redes sociais e acreditem no que eles falarem, porque assim você o estará protegendo. E pedimos às autoridades maior rigor com relação às nossas crianças. No ano passado, 299 meninas de 10 a 14 anos deram à luz, deputado Torino. Meninas de 10 a 14 anos, 299 deram à luz. Todos casos de estupro, nem que seja presumido. Isso tem relação de estupro de vulnerável. Nesse caso, conclamamos por mais medidas para a proteção das crianças. Eu quero registrar também, presidente, que esse final de semana, deputado Capitão Assunção, nós tivemos um número recorde de homicídios. 17 homicídios registrados somente nesse final de semana no estado do Espírito Santo. Por fim, nós lembramos que o perito oficial criminal Celso Marvila segue desaparecido. Esse servidor público teve o seu carro incendiado no dia 3 deste mês e até hoje o perito não apareceu. Conclamamos aí a toda a população capixaba, quem tenha conhecimento de qualquer fato, especialmente moradores de Vila Velha e da região 5, para que disquem para o Disque Denúncia, e informem sobre o suposto paradeiro do perito Celso Marvila. E por final, eu quero colocar à disposição de toda a população o nosso telefone para qualquer denúncia. Nosso telefone é o 27 99969 0988. Já recebemos algumas denúncias e repassamos ao delegado responsável pelas investigações, mas estou aberto a receber novas denúncias. Colaborem, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Fala do senhor Machado. Já no procedimento da fala das comunicações, nesse momento o deputado Dali Pagong. Com a palavra, doutor Hércules. Isso. É porque a desapareceu aqui. Explica ele depois. Não, mas saiu sozinho, né? É porque a tela apagou e ele não sabia. Eu já convoquei, já. O doutor Azoquado, anota logo, né? Eu já anotei, ó. É, tá certo, é. Eu vou desligar esse. Só usa esse aí. Tá amarrado, tá amarrado aqui, ó, tá amarrado. Não, rapaz, deixa assim mesmo. Boa tarde a todos. Está dando boa tarde a Elizabeth, que está transmitindo nesse momento nossa fala para a comunidade surda, e também a Gisele, que vai revezar com ela daqui a pouco. Eu quero deixar aqui, no início dessa sessão, esse abraço a todos. Pedir a Fabiana, ela já colocou ali no painel o nosso 9º Congresso Médico Jurídico.
Assistência à saúde de boa qualidade segue entre os principais anseios do cidadão brasileiro. 3 décadas após a promulgação da Constituição Federal, os números e obstáculos ainda existentes trazem tais anseios, tons de preocupação para as pessoas e desafio para as instituições. O desafio, portanto, institucional de organizar o sistema de saúde brasileiro e ofertar, no tempo certo e modo adequado, o serviço que a população necessita foi missão assumida ao longo do século XX pelo Poder Legislativo e especialmente pelo Poder Executivo. Essa perspectiva é que nós propomos a discutir, mais uma vez no solo capixaba, os rumos do Sistema Único de Saúde, naturalmente de saúde pública e suplementar também, e a atuação do Poder Judiciário na solução dos conflitos. Esse encontro anual, já consagrado agora em sua 9ª edição, o Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, contará com a participação de profissionais laureados, quer no sistema de saúde, quer no sistema da justiça, os quais examinarão temas atuais, sempre procurando aprimorar o Sistema Único de Saúde, uma conquista do povo brasileiro. O evento contará nos dias 29, segunda-feira, portanto, 29 a 31, 29 e 31 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória. E para maiores informações, você poderá acessar www.Congresso Médico Jurídico da Saúde, tudo junto, Congresso Médico Jurídico da Saúde.com. Ali no painel tem ali as pessoas que estão envolvidas nesse congresso e com certeza terão uma participação importante. Teremos aqui, além do ministro Ricardo Lewandowski, Paulo Moura Ribeiro, que é ministro do STJ, Arnaldo Recepian Júnior, diretor-presidente da Fundação, e a letra está muito apagada aqui, muito pequena também. Muito bem. Da Fundação Faculdade de Medicina da USP, Dr. Clênio Schultz, pós-doutor de Direito e Juiz Federal. Entre outros, Dr. Gebran, Pedro Gebran Neto, já muito conhecido de nós, todo ano está aqui em todo o Congresso, e eu faço parte, teremos também, entre outros, o presidente do CRM, Dr. Fabrício, e também o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Renato Desch. O nosso recado hoje é esse. Eu deveria voltar novamente à tribuna para falar mais uma vez sobre esse congresso e sobre a importância desse momento para o Espírito Santo. Nós teremos aqui a nata do direito da saúde falando sobre os conflitos da população com relação ao acesso à saúde, que realmente é preciso que nós tenhamos um trabalho muito melhor para atender o nosso cidadão. Obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Ok, deputado. Dando continuidade aqui à fase das comunicações, convido nesse momento o deputado Carlos Von. Convido nesse momento o deputado Dr. Rafael Favato. Marco Garcia, estou presidindo. Convoco no instante, convido para fazer uso da fala o deputado Freitas. Convido nesse instante o deputado Coronel Alexandre Quintino. Nesse instante, convido para fazer uso da fala o deputado Bruno Lamas.
Senhor presidente, deputado Marco Garcia, senhores deputados, senhoras deputadas, capixabas que nos acompanham através da TV Assembleia, quero desejar uma boa semana de trabalho a todos, a paz de Cristo, e fazer alguns registros importantes. Hoje é o dia do coordenador pedagógico, profissional importante na rotina da escola, na comunidade escolar. Eu sou filho de uma professora e cresci ouvindo que educar é colaborar com Deus. Presido aqui na Assembleia a Comissão de Educação com muita alegria, com muita honra. E aproveito para homenagear esses profissionais e toda a comunidade escolar, fazendo um registro de que está em vigor no Estado do Espírito Santo uma emenda constitucional que eu tive a honra de propor, que foi assinada pelos deputados e deputadas e aprovada, que garante no Espírito Santo o direito ao pedagogo de ter 2 cadeiras, coisa que era proibida, uma injustiça histórica com esse profissional, e que nós corrigimos através da legislação. Uma das prerrogativas do deputado estadual é legislar. Um deputado representa, um deputado fiscaliza, e um deputado pode propor leis, como essa, que eu repito, fez justiça, melhorou a vida das pessoas, colabora na comunidade escolar. Oportunidade também, deputado Marco Garcia, de comemorar. O Espírito Santo tem a melhor professora de biologia do Brasil, a professora Camila, de uma escola pública do Estado do Espírito Santo, uma escola estadual, a escola Rômulo Castelo, foi eleita a melhor professora de biologia do Brasil. Uma experiência com alunos, uma professora serva cristã, que ao comentar sobre o seu prêmio, emocionada, disse que uma das suas maiores alegrias foi poder proporcionar aos seus alunos vestir um jaleco, para poder vivenciar o que é ser um cientista e entrar na universidade. Inclusive, Camila reúne na mesma igreja que eu reúno, lá na igreja Missão Serra. Então, o Espírito Santo, que tem a melhor nota do ensino médio do Brasil, o Espírito Santo, que tem feito, através do governo do Estado, através do governador Casagrande, tem feito investimento em todas as escolas, na vida do professor, na comunidade escolar, na estrutura física, na tecnologia das escolas. Eu posso citar como exemplo a Escola Marinete, em Felrosa, um dos maiores bairros da América Latina, uma escola incomparável. Nenhuma escola da rede privada desse país tem a estrutura que a Escola Marinete recebeu. E aí nós vamos colhendo frutos. É lógico que a experiência da professora Camila é fruto do seu esforço, da sua tese de doutorado, do seu conhecimento, da sua dedicação, mas quando nós somamos isso tudo, vai convergir para uma educação melhor, uma educação que forma cidadão. Sabe, deputado Marco Garcia, eu acredito que justiça social se faz de verdade através da educação. Um cidadão vai ser igual ao outro, vai ter direito vai poder lutar pelos mesmos direitos a partir do momento que ele tiver educação, que ele for educado, que ele for um crítico construtivo, que ele tiver condições de opinar, e é através da educação. Tudo gira e converge na educação. A segurança pública, por exemplo, é lógico que nós precisamos das forças de segurança, de equipamentos modernos. Está aí o cerco eletrônico sendo instalado em todo o Estado, e parabenizo mais uma vez o governo do Estado, o governo Casagrande, mas nós sabemos que a educação é que transforma. Deputado Ferraço, o senhor que foi um constituinte, existe uma informação que é chocante. Quando ocorre um homicídio aqui no Estado, por exemplo, existe uma série de porquês, e existe uma série de sis, e de possibilidade. Provavelmente ele era jovem. A maioria, infelizmente, são jovens. Provavelmente ele era um negro. Infelizmente, esse país tem uma dívida histórica com a negritude, e essa é uma dura realidade. Mas quer acertar 100%? Ele estava fora da escola. A escola salva, a escola educa.
a educação transforma. É nisso que eu acredito. Parabéns, professora Camila, que Deus te abençoe, continue iluminando os seus passos, porque é dessa forma que nós vamos transformar essa nação de uma nação subdesenvolvida a uma nação respeitada, desenvolvida e um exemplo para todo o país. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a professora Camila, parabenizo a escola Rômulo Castelo em Carapina, toda a comunidade escolar e devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Ok, deputado Bruno Lamas, com a palavra a deputada Irine Lopes. Eu gostaria de chamar a equipe técnica aqui, tivemos um probleminha no painel. O Marcos, faz favor. Dá uma olhadinha que sumiu de novo. Ok, já resolvi isso aqui. Então, dando continuidade aqui à fala das comunicações, com a palavra o deputado Marcos Madureira. Com a palavra o deputado Luciano Machado. Adilson Espíndola. Com a palavra o deputado Adilson Espíndola. Declina, excelência. Declinou. Com a palavra o doutor Emílio Mameri. Emílio vai falar? Declina. Declinou. Com a palavra o doutor José Esmeraldo. Com a palavra o deputado Alexandre Chambinho. Com a palavra o deputado Torino Marques. Acho que ele é o último, né? Você viu como é que é? Só para orientar, já é o último inscrito. Vamos passar aqui, finalizando aqui, nós vamos finalizar a fase das comunicações. Já está funcionando esse microfone? É nesse aqui mesmo? Está dando um reverb aqui, um eco? É normal isso? Então tudo bem. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aí no início de mais uma semana, segunda-feira, parlamentares fazendo seus embates, seus depoimentos aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer as pessoas que nos visitam nesse exato momento, que estão nas galerias. Quem são as pessoas que estão nas galerias ali? Presidente Marco Garcia. Quem é que está na galeria ali agora? Lá em cima na galeria. Tem os alunos da escola, o papel deve estar ali, ó. Não chegou o papel não? Chegou não? Então tá, que Deus abençoe, muito obrigado pela presença. Essa aqui é a casa do povo, casa de vocês. Ergam-se, estudem, para que vocês possam representar o Estado do Espírito Santo, quem sabe como parlamentar, como político, fazendo política do bem sempre, olhando para o povo sempre. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, o público que nos assiste. Olha pessoal, daqui até o dia da eleição nós temos aí exatos, Capitão Assunção, delegado Danilo Baiense, Adilson Espíndola, Sérgio Majeski, doutor Danilo Baiense, todos os parlamentares que estão aqui, Teodorico Ferraço, Bruno Lamas, presidente também, Marco Garcia, aos nossos queridos colaboradores aqui da Assembleia Legislativa, doutor Emílio Mameri, meu vizinho. Nós temos exatos 40 dias para a eleição, prestem muita atenção. É um curto período de tempo para que o eleitor amadureça sua decisão sobre o seu voto e chegue às urnas consciente do que quer e pensa sobre cada um de nós parlamentares, candidatos, nossas ideias, posicionamentos e sobre o futuro do nosso Estado e também do nosso Brasil. Eu peço a Deus que o país realize em paz esta eleição e que, tomara a Deus, não haja sobressaltos. Peço também ao divino Deus que intervenha sobre as nossas autoridades e não permita que o nosso Brasil venha a ter um governo que não quer, que nós não queremos.
A grande pesquisa é o dia a dia, o cotidiano. A população não mente, nossos olhos não mentem. A realidade, graças a Deus, não mente. Daí, porque temos o direito de esperar um resultado que traduza a vontade da maioria de nós brasileiros, que priorize os valores da família, a fé, os bons costumes, a paz e a honestidade. O cenário brasileiro que elegeu Bolsonaro em 2018, segundo a agência de notícias da indústria, era de fortes demandas nas áreas da saúde, desesperança por conta do desemprego e corrupção herdados dos trágicos desgovernos do PT. Menos de 4 anos depois, reduziu-se consideravelmente o desemprego e não se fala em uma corrupção estrutural. Na saúde, no que depender do governo, avançou e avançou muito, só não vê quem não quer. Uma conjuntura mundial, a pandemia fez milhões de vítimas por 2 anos ininterruptos. Populações de todos os países se uniram às suas autoridades para combater a pandemia. Mas aqui no Brasil, a oposição política tentou lacrar o tempo inteiro, usando irresponsavelmente a desgraça do povo como uma arma contra Bolsonaro e o Brasil. Felizmente, para o Brasil, até agora, tudo deu errado. Para os verdadeiros negacionistas, né? O povo brasileiro não é bobo, você não é bobo e sabe muito bem quem são os verdadeiros genocidas. Nesta campanha, a população está passando a limpo, sim, a história recente do nosso Brasil. A esquerda esteve no poder por 24 anos. Com os governos puro sangue do senhor Fernando Henrique, logo depois Lula, seguido de Dona Dilma, cujo mandato foi concluído pelo aliado Michel Temer. Eles destruíram sim o país, promoveram uma tragédia social, escancararam as portas para a violência do narcotráfico. O nosso povo, se Deus quiser, não dará a eles mais uma oportunidade para ser saqueado, violentado, para ser feito de escravo, como nos regimes comunistas que avançam e muito pelos países mais frágeis mundo afora. Finalizando aqui o meu discurso de hoje, caros colegas, público que nos assiste, internautas, o presidente Jair Bolsonaro será o entrevistado desta noite pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Será uma boa e excelente oportunidade para que os homens e mulheres deste Brasil, da pauta conservadora, que defendem a família e os valores cristãos, prestigiem o nosso presidente e candidato à reeleição. Isso vai ser hoje à noite no Jornal Nacional. Vamos todos assistir e dar um baita ibope para o Jornal Nacional. Logo depois da entrevista, eu peço que você desligue, porque dali para lá você não aprende mais nada. Pelo contrário, só desaprende. E eu quero agradecer aqui a presença dos alunos que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, da Escola Taquara 1. Taquara 1, série 9º ano, não é isso? 9º ano, satisfação grande. Professor, a professora responsável, os professores, né? A Kênia e também o Anderson. São 30 alunos, tem 30 pessoas aí? Levanta a mão vocês aí, ó. A câmera vai filmar vocês aí, ó. Tá filmando lá eles? Ah lá, vai jogar a câmera lá para vocês. Satisfação muito grande. 30 alunos, pedagogia, taquaras@gmail. É o e-mail, né, de vocês, .com. pedagogia@taquara.gmail.com. Escola Taquara. Monitor é Alice, tá certinho aí? Estão com o Sérgio Majeski, professor também, conhece muito bem. Satisfação aí muito grande recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, em conversa com outros profissionais da educação há alguns anos. Muito bom, obrigado pela presença aqui, muito obrigado ao público que nos assiste. Só lembrando mais uma vez, hoje, entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, assistam. Vai ser no Jornal Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Bem. Finalizamos então aqui nesse momento a fase das comunicações. Antes de entrar aqui no grande expediente, também quero fazer aqui um agradecimento. Agradecer a presença da escola Taquara 1, da professora Kênia, e está sendo coordenada também pelo Wanderson, que tem a monitora Alice,
né, coordenando esse grupo, e deixar aqui as nossas boas-vindas da Assembleia Legislativa. São 30 alunos aí do 9º período. E parabenizar o deputado Sérgio Majeski, né, que abraça essa causa, é um deputado aqui, né, importante para essa grande categoria de alunos e professores. Abraço. Vamos nesse instante aqui, entrar na fase do grande expediente. Primeiro orador inscrito aqui é a liderança do PP, o deputado Teodorico Ferraço. Com a palavra. Senhor presidente, deputado que honra o município de Linhares e do Espírito Santo e uma das melhores figuras desta casa, senhores e senhoras deputados, amanhã, a abertura oficial da Feira do Mármore e do Granito em Cachoeiro do Itapemirim. Eu me recordo ainda, eu era deputado federal, quando a primeira vez eu pisei na Itália, em Marina de Carrara, e assisti e vi a beleza e a presença do mundo inteiro na Feira de Mármore e Granito. E chegando em Cachoeiro, fui eleito prefeito municipal, e um dos primeiros atos nossos foi instituir uma Feira do Mármore e Granito de Cachoeiro do Itapemirim. E fizemos a primeira feira, e nessa ocasião, um rapaz muito jovem, ainda menino, o Ed Moreira, circulava pela Feira do Mármore, nascido em Vargem Alta, e eu não esperava nunca que no dia de amanhã fosse um convidado especial para a sua abertura às 17 horas, e quem eu me encontrarei na Feira do Mármore e do Granito? O Ed Moreira, como presidente da Cindy Rochas. Então é uma alegria imensa eu saber que esse rapaz teve um desenvolvimento muito importante. A sua indústria é uma das mais competitivas e sérias entre as centenas de indústrias de mármore e granito do sul do Espírito Santo, e por que não dizer de todo o Espírito Santo. Eu aproveito a oportunidade para convidar os senhores e senhoras deputados que quiserem assistir uma feira que não deve nada à famosa Feira do Mármore e do Granito de Marina de Carrara. É bom registrar aqui alto e bom som. O norte do Espírito Santo teve um avanço muito grande no seu desenvolvimento, depois que ele teve os favores de um projeto que só se conhecia no norte do país. E graças à então bancada na ocasião, uma luta incansável, se não me engano, do deputado Camata e da deputada Rita, os favores foram se estendendo para o norte do estado do Espírito Santo e se corrigiu uma grande injustiça com o desenvolvimento, Marquinhos, da sua terra, onde os favores da Sudene permitiram que inúmeras indústrias se instalassem em Linhares, Colatina, São Mateus, enfim, no norte do Espírito Santo. E aí, com a decadência que teve naquela ocasião do café, o grande empresário Jones Tristão, uma das melhores figuras que morreu recentemente, começou a implantar ali exatamente o café Conilon, exatamente em São Gabriel da Palha. E foi uma grande alavanca depois do debacle total que houve o café em todo o norte e sul do Espírito Santo. Mas eis que o sul do Espírito Santo sempre lutou, a deputada federal Norma tem lutado, a bancada do Espírito Santo tem lutado
para que os mesmos favores que o Norte recebe, também o Espírito Santo, o Sul, seja contemplado. Não é fácil, porque quando aparece um projeto para votar, o Estado do Rio também quer, outras cidades de Minas Gerais, e com as suas bancadas poderosas, tem evitado que o Sul do Espírito Santo tenha o ar do desenvolvimento e os favores da Sudene. Graças a Deus, a Sudene faz um papel importante. Quando eu falo Sudene, eu falo nos favores que são destinados à Sudene, que foram estendidos ao Espírito Santo. O norte do Espírito Santo, justiça seja feita, aproveitou o embalo e hoje é um grande instrumento de emprego e renda no norte do Espírito Santo. Mas precisamos também que o governo federal leve os mesmos favores para o sul, que não prejudica o norte, mas que pode atrair muitas indústrias e muito desenvolvimento. Senhor presidente, eu falo isso e digo o seguinte: graças a Deus que ainda existe mármore e granito no sul do Espírito Santo, porque mais de 1000 indústrias hoje é um poder de riqueza que oferece ao sul do Espírito Santo milhares de empregos de progresso e de desenvolvimento. E não fosse o mármore e granito, nós não teríamos nenhum progresso, porque ainda temos saudade da fábrica de cimento, que ainda funciona, graças a Deus, mas que não tem todos os seus fornos ligados. E nós estamos torcendo para que volte a funcionar como antes. Perdemos a Itapemirim do saudoso Camilo Cola, que deixou muita saudade entre nós. Perdemos a fábrica Itapuã, do saudoso Severino Matias de Souza, que por sinal a sua viúva, a esposa dele, foi a cachoeirense ausente. Uma grande e bela homenagem do povo de Cachoeiro. Mas o desenvolvimento hoje de Cachoeiro, do sul do estado, tem uma dívida muito grande com o setor do mármore e do granito. Existem crises passageiras, mas o progresso e o desenvolvimento de nossa terra se deve muito aos valorosos industriais do mármore e do granito, aos valorosos operários que, unidos ao patrão, patrão unido aos empregados, são os grandes responsáveis hoje, sem dúvida alguma, por cerca de 40% da mão de obra, principalmente ali na região de Cachoeiro, Vargem Alta, Castelo e outros municípios. Fica aqui registrado a minha alegria de ver mais uma indústria, mais uma exposição ser aberta em Cachoeiro Itapemirim, do mármore e do granito, sob o comando do Ed Moreira, uma vez que Cachoeiro tem muito a agradecer o Espírito Santo, e porque também o norte do Espírito Santo, no seu granito que vem de São Francisco a São Domingos, Colatina, São Gabriel, responsável também pelo emprego de muitos recursos em favor dos cofres públicos e empregos para milhares de valorosos operários, trabalhadores que honram e dignificam o município, os municípios do norte do estado. Recentemente eu falei aqui desta casa que a deputada federal Norma havia solicitado ao senhor presidente Bolsonaro que valorizasse a classe empresarial do mármore e do granito, instalando uma agência do antigo DNPM, uma em São Francisco, outra em Cachoeiro Itapemirim, para que os valorosos e produtores do mármore e do granito sentissem, pelo menos, a presença do governo em acelerar mais os processos, principalmente da exploração do mármore e do granito. E é bom registrar, o mármore de Cachoeiro Itapemirim e de Vargem Alta representa 80% de todo o mármore exportado para o Brasil e para o exterior. Eu me recordo ainda, eu era
também do mármore e do granito, quando acompanhado do empresário Roland Fertag, estivemos na Arábia Saudita para vender o mármore para fazer uma grande mesquita, onde a empresa que ia fazer a obra era a obra do Bin Laden. E lá nós conhecemos ainda o Bin Laden, jovem rapaz, antes dele subir as serras do Afeganistão e fazer aquela destruição que ele fez nos Estados Unidos. E ali nós encontramos no porto mármore de Cachoeiro Itapemirim, chegando via Itália, porque aqui se comprava um mármore muito barato, passava pela Itália, e o nosso mármore era muito semelhante, o bom mármore branco, e chegava até a Arábia Saudita, e nós não conseguimos vender o nosso produto, porque lá se conhecia sempre que o mármore da Itália era o melhor do mundo, e também em preço. Daí porque são lembranças do passado, que eu hoje registro aqui nesta casa, dizendo muito obrigado aos industriais do mármore e do granito, muito obrigado aos operários, porque mais de 1000 indústrias só no sul e mais de 300 só no norte do Espírito Santo são realmente a grande alavanca do progresso e do bem-estar. Reformo aqui o apelo ao governo, que faça um programa para o desenvolvimento do sul do estado, semelhante à Sudene, porque o desenvolvimento é muito importante quando é um desenvolvimento em favor de todo o Espírito Santo. Estamos muito alegres e pedindo que se ajude mais ainda o norte do Espírito Santo, mas que tenha um programa especial para o sul do Espírito Santo, que nos últimos anos só conhecemos ali novas indústrias do mármore e do granito. Obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Teodorico Ferraz. Então finalizamos agora, nesse momento, a fase do grande expediente, que são as lideranças partidárias. Passamos então à fase dos oradores inscritos. E o primeiro deputado inscrito, doutor Rafael Favato. Do próximo deputado inscrito, deputado Sérgio Majestic. Cumprimento novamente os deputados aqui presentes, deputado Omar Garcia, que preside a sessão nesse momento, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos funcionários dessa casa, registrando aqui, já foi registrada a presença da Escola Taquara aqui na Assembleia Legislativa, é sempre um prazer recebê-los. E na primeira fase aqui hoje das comunicações, nós falamos sobre a questão que ocorreu semana passada ali na Escola Municipal Heber Lousadas e Pinotti, com uma pessoa que tentou entrar na escola armado com arco e flecha, com bomba caseira, com facas e não sei mais o que. E falamos, então, anteriormente, da necessidade do reforço da segurança nas escolas, e o quanto é fundamental a gente pensar em equipes multidisciplinares para apoiar as escolas. Porque para além de se notar um volume cada vez maior de alunos com síndromes, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e coisas desse tipo, a saúde mental dos professores também não anda boa. Imagina, doutor Hércules, o senhor que é médico e que sabe muito e que tem uma vasta experiência na medicina, embora não seja do campo especificamente, né, da psiquiatria e da psicologia. Imagine assim, uma família hoje, e os pais falam isso o tempo inteiro, né? Criar filhos não é fácil. Então, muitas vezes, você ouve um pai, uma mãe, dizendo assim, esses meninos vão acabar me deixando doida ainda. Ah, nossa, tá difícil aguentar as birras desse adolescente e tal. E isso, os pais tendo em casa um filho, 2 filhos, 3 às vezes, quando muito. Agora, imagine no universo da escola,
com 400, 500, 700. Nós temos escolas no estado que tem 2.000 alunos. Então, imagine 2.000 alunos, ou 1.000 ou 1.500, 500 que for, dentro de uma escola, alunos vindos de famílias diferentes, de realidades diferentes, com problemas diferentes, e a escola tem que lidar com tudo isso, sem apoio nenhum. Muitas vezes, como eu estou dizendo, os pais, as famílias em casa, às vezes, não conseguem dar conta ou não têm paciência ali com 1, 2 adolescentes, né, mais rebeldes, e, enfim. Imagine numa escola. Tem se tornado cada vez mais comum que professores sejam ameaçados nas escolas. Isso tem se tornado comum, de alunos ameaçarem fisicamente os professores. Agressões verbais tornaram-se comuns em muitas escolas. Porque, como eu já disse numa outra ocasião, umas 2, 3 semanas atrás aqui, nós temos um problema sério dessa questão, né, de famílias muito desestruturadas. Às vezes os filhos ficam em casa o dia inteiro, nem encontram os pais direito. E a forma de criação varia muito. E em muitas famílias, então, muitas vezes, as crianças e os adolescentes não obedecem os seus próprios pais. Imagine se vão obedecer aos professores nas escolas. Então, a saúde mental dos professores também anda muito mal. Você tem um número cada vez maior de professores também com síndrome de pânico. A gente tem um número cada vez maior de professores com depressão, de professores com ansiedade, de professores adoecendo em função dessa problemática toda que existe dentro da escola e sem o apoio de uma política pública adequada para apoiar as escolas nesses casos, sobretudo nesses casos mais graves. E como eu já disse aqui, somado a isso, tem aumentado consideravelmente nas redes, e aí eu me refiro mais à rede estadual, o trabalho dos professores. Por isso, nós temos na pauta aí um projeto de nossa autoria para aumentar o tempo de planejamento dos professores. E a pauta permanece travada e vão pedindo prazo e tal, e isso não chega a ser votado aqui no plenário. Então, os problemas enfrentados dentro das escolas são muito mais graves do que a gente imagina. Porque se nós temos um número crescente de alunos que precisam de apoio para a saúde mental, que as escolas não têm condição de oferecer, porque não existe uma política pública para isso, os professores cada vez mais precisam desse apoio também. Isso é fundamental. Nós temos um número crescente de professores adoecendo, tanto na rede estadual quanto nas redes estaduais, nas redes municipais. E o que a gente tem percebido, doutor Hércules, na maioria das vezes, é que os professores estão praticamente sozinhos. Eles estão sozinhos nisso, estão abandonados à própria sorte, porque não existe uma política pública adequada para isso. Então não há de se dizer, né, que a gente vá conseguir dar conta desses problemas deixando as escolas abandonadas do jeito que elas estão, porque nesse sentido estão abandonadas. Hoje eu vi, já no jornal, dizendo assim, a Prefeitura de Vitória, em função do que aconteceu na escola Ebers e Pinotti na sexta-feira, que a Prefeitura vai instalar o botão de pânico em todas as escolas. Isso é uma solução paliativa, muito paliativa. É uma resposta para a sociedade, porque passa uma ideia, né, de um aumento considerável da segurança, mas cadê o anúncio da política pública para amparar as escolas na questão da saúde mental? Não tem ocorrido, não tem ocorrido. Então, assim, não adianta você imaginar que você vai resolver esses problemas apenas com uma ação pontual, como essa, por exemplo. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, eventualmente é. Mas mais do que isso, é fundamental dar o suporte necessário às escolas. E como eu disse na minha fala anterior, aumentar a segurança das escolas com vigilantes para apoiar a segurança das pessoas, professores e alunos. E tem uma coisa curiosa, por exemplo, na rede estadual,
que a maior parte dos vigias são vigias patrimoniais, e mesmo assim, doutor Hércules, por causa de turno, tipo assim, o turno de um vigia termina 4 horas, aí, por exemplo, de 4 às 6 não tem vigia, aí só entra um outro às 6 horas. Então, assim, a gente faz um apelo aqui, tanto às redes municipais, quanto à rede estadual de ensino. As escolas estão pedindo socorro, os professores estão pedindo socorro, os alunos estão pedindo socorro. A situação está grave. E esta questão da saúde mental e apoio urgente de uma política de saúde mental para as escolas, tanto para professores quanto para alunos, é fundamental. É para ontem. Muito obrigado, deputado Marco Garcia. Ok, deputado Sérgio Majeski. Dando continuidade aqui aos oradores inscritos, o próximo orador inscrito aqui, o deputado doutor Hércules. Ô Sérgio. Nesse momento, eu transfiro aqui a presidência dessa Casa de Leis para o deputado Sérgio Majeski. Eu já dei boa tarde à comunidade surda. Naquele momento era a Elizabeth que estava transmitindo a nossa fala, agora é a Gisele, que está falando para a comunidade surda e que receba a nossa fala com muito respeito. Importante esse trabalho de inclusão que o presidente Eric Musso tem feito aqui na Assembleia, e nós agradecemos todas essas conquistas, especialmente para as pessoas com deficiência, depois da vinda de Carlos Aju aqui para a nossa Casa de Leis. Ele tem mostrado um trabalho importante com relação à inclusão e que a Assembleia, há pouco tempo, onde a gente faz lei, não cumpria com a própria lei, não tinha banheiro acessível, hoje tem, não tinha faixa tátil, hoje tem, não tinha as sessões transmitidas sinais de Libra, hoje nós temos. Hoje, mais cedo, a Elizabeth que estava fazendo a transmissão, agora a Gisele. Não tinha, ainda embora teremos também, ainda não tem, mas o presidente autorizou, os elevadores sonoros, para que o deficiente visual possa acessar o andar que ele quiser. Ele digita no alfabeto Braille o andar que ele quer. Vamos supor que ele queira ir no 6º andar, mas alguém vai deixar o elevador no 4º andar, e aí o elevador não fala onde está, e ele não sabe. Então, o presidente autorizou também esse equipamento, elevador sonoro. Nosso professor Majeski, que está presidindo agora, falou agora há pouco sobre as dificuldades do professor. Eu me lembrei, professor, sobre as dificuldades das crianças, da primeira infância também. Me lembrei que muitos vão à escola, à creche, para se alimentar, para comer. Que não tem comida, não tem pão em casa para comer. Ainda, pior ainda, é quando eu atendo uma mãe ou uma futura mamãe que começa a fazer o seu pré-natal e que chega lá totalmente desnutrida, chega lá com anemia, não só anemia ferropriva, mas também a desnutrição de uma forma geral. Como é que ela pode naturalmente transferir para o seu filho que vai nascer
alguma alimentação, algum anticorpo, se não tem no momento nem para ela. Então é preciso que o poder público olhe com bastante carinho para essas mães e essas futuras mamães. Como que uma criança, sem tomar um café de manhã, um leite, comer um pão, com o estômago vazio, pode aprender alguma coisa? Muito difícil. E o professor, totalmente esquecido pelo poder público, ainda muito, muito esquecido pelo poder público. Professor totalmente desvalorizado. Professor Majésica, eu morava em Cachoeiro, no Zumbi. Eu nasci num bairro, um dos bairros mais pobres de Cachoeiro, chama Zumbi. E a professora, quando escolhia a casa da gente para ir lá tomar café na hora do recreio ou fazer sua necessidade fisiológica, a gente se sentia honrado. Era uma honra muito grande para nós quando a professora escolhia a nossa casa. Que o professor era o máximo, que depois da nossa mãe, a professora, naquele tempo praticamente era só professora, né, Majésica? Só professorinha, especialmente lá na escola singular do Zumbi, onde eu levava um banquinho de madeira, era aluno ouvinte, não era nem matriculado, porque eu tinha 6 anos só e não podia ser matriculado. Então eu me lembro da dona Laurinha com muita saudade, porque realmente a nossa professora, ou nosso professor, a nossa segunda mãe, ou nosso segundo pai. Infelizmente, quem tem a caneta não entende assim. Não entende assim. Todo profissional, ele passou pelo professor e pela professora. O médico, o advogado, o engenheiro, o bioquímico, o farmacêutico, o enfermeiro, enfim, todos passaram por uma sala de aula. E garanto que todos eles lembram dos primeiros professores. E muitos se moldaram pelos seus professores. Mas depois, muitos deles, quando assumem um cargo que tem condições de mudar essa realidade, especialmente com relação à valorização do professor, com relação ao salário que pode mudar, não muda. Só muda no discurso. Só no discurso, professor isso, professor aquilo. Passou a eleição, votou, ganhou, o professor continuou com o pires na mão. Essa é a nossa realidade. Essa é a valorização do professor no nosso país. Eu volto mais uma vez a essa tribuna ali no painel. Obrigado, Luciana. Ali no painel, estou mostrando novamente o nosso Congresso Médico Jurídico. Esse encontro anual, já consagrado agora em sua 9ª edição, o Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, contará com a participação de profissionais laureados, quer no sistema de saúde, quer no sistema da justiça, os quais examinarão temas atuais, sempre procurando aprimorar o sistema único da saúde, uma conquista do povo brasileiro. E o nosso melhor plano de saúde é o SUS. Nós temos que defender. O SUS está aí há mais de 30 anos e vem, naturalmente, cada vez melhorando. Falta muita coisa, falta sim, especialmente a fila que existe ainda para cirurgia, para algum atendimento, mas se Deus quiser, Ele quer, vai melhorar. E estamos chegando mais ao final da minha fala. Quero lembrar também que esse congresso vai discutir um tema muito importante. Não é importante porque é um projeto de lei da minha autoria, não. É importante porque é uma necessidade. Vamos discutir a questão da violência obstétrica. Existe um tema nesse congresso, vou participar dessa mesa, está ali as autoridades que virão nesse congresso, e que nós vamos discutir a questão da violência obstétrica. Tem a violência física e tem a violência verbal também. A covardia que se faz com alguma parturiente
durante o trabalho de parto e na hora do parto. Nós não podemos admitir isso. Enquanto o pai, ou a mãe, ou o irmão ou irmã, não estiver do lado da parturiente, muita coisa ruim vai acontecer para essas mulheres. A falta de respeito, falta de humanidade, falta de amor ao próximo vai continuar. Então, eu fico muito feliz em ter conseguido introduzir, meu querido Carlos Von, esse tema no Congresso Brasileiro. Não podemos admitir que essas mulheres continuem sofrendo. E por que negar isso? E o ano passado, nós aprovamos aqui, foi vetado, voltou para aqui, mantiveram o veto, mas eu representei em janeiro. Esse projeto de lei está em tramitação. Espero e tenho certeza que, quando estiver em votação, ele será votado por unanimidade. Eu não acredito que meus pares vão negar um voto para uma mulher que é abusada, igual nós vimos aquele anestesista, aquele maluco, que aquilo nunca foi médico. Aquilo é um canalha, aquilo é um bandido que tem que ser banido do meio médico da profissão de medicina. Então, presidente, nesses 20 segundos, eu quero mais uma vez dizer o seguinte: você poderá se inscrever nesse evento, no 9º Congresso Médico Jurídico, no site www.congressomedicojuridico.com. Congresso Médico Jurídico, tudo junto. www.congressomedicojuridico.com. Obrigado, presidente. Agora, obrigado, doutor Hércules. Com a palavra agora, o deputado Carlos Von. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Eu quero hoje repercutir a exoneração do secretário de Agricultura, cidadão de nome Mário Lousada, que ele foi exonerado por uma denúncia de assédio sexual dentro da sua secretaria. E esse mesmo cidadão, ele foi autor daquele comentário, um comentário ofensivo, dentro de um grupo de WhatsApp, para não dizer criminoso, onde que ele disse o seguinte: estou aqui imaginando os rocks que a Michele, nossa primeira-dama, deve fazer quando o maridão viaja. Cara, é leite condensado, vinho, azeitona, pepino, pensei. Esse cidadão fez esse comentário, um comentário asqueroso, que infelizmente muito pouco repercutido pelas mulheres do governo do Estado, a vice-governadora e as secretárias. Praticamente ninguém falou nada sobre isso. Fico imaginando se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse falado isso. Ao invés desse cidadão ter sido processado e exonerado pelo governador, ele foi promovido para uma das secretarias mais importantes que nós temos, que é a Secretaria de Agricultura. E agora se envolve nesse episódio. A gente não está aqui para dizer se ele é culpado ou não, quem vai dizer isso é a Justiça, mas quando a pessoa começa a acumular muitos episódios como esse, pela fala que ele fez no ano passado, dá para acreditar que realmente é verdade essa denúncia dessa servidora da Secretaria de Agricultura. Então esse é o pessoal que está aí rodeando o governador Renato Casagrande. O subsecretário foi afastado por se envolver naquele episódio lá de superfaturamento, roubou dinheiro no meio da pandemia, naquele escândalo do álcool gel. E agora, esse aí que foi promovido para o cargo de secretário, se envolve nessa confusão. Alguns meses atrás, foi o secretário da Fazenda que foi preso no desvio aí, a princípio de 120 milhões, mas tudo indica que o rombo é muito maior. E são vários e vários escândalos de corrupção colecionados por diversos membros desse governo, do governo Casagrande. Então,
eu costumo dizer que é o sentimento que une as pessoas. Tanta gente ruim rodeando o governador, a gente não pode acreditar que esse governador seja uma pessoa boa, não é verdade? Então, que a população capixaba fique atenta a tudo isso que está acontecendo no nosso estado. E outra coisa que eu queria repercutir aqui hoje também, outra maldade desse governo, foi a portaria que o governo do estado baixou, aonde que hoje, por exemplo, a Assembleia Legislativa está impossibilitada de contratar estagiários da rede pública estadual, graças a essa portaria do governo do estado, que obriga a coordenação geral, aqui o artigo 7º diz, a coordenação geral dos estágios nas escolas estaduais estará a cargo do diretor, que poderá contar com pedagogo ou professor designado. Parágrafo único. O convênio mencionado no capítulo desse artigo será celebrado obrigatoriamente por meio de agente de integração para mediar o estágio. Ou seja, o governador está exigindo que tenha um agente de integração em todos os órgãos públicos para que o mesmo possa fazer qualquer contratação de estagiário da rede pública estadual. Então você, estagiário, que está aí buscando sua oportunidade de emprego, saiba que nenhum órgão público hoje no estado do Espírito Santo pode contratá-lo, porque o governador Renato Casagrande baixou essa portaria. E nós estamos aqui hoje protocolando um projeto de decreto legislativo exatamente para derrubar essa portaria do governo do estado. E é exatamente o que a gente tem feito desde o início desse ano, quando nós tentamos derrubar a portaria, por exemplo, que concedeu o aumento, o reajuste, o maior reajuste da história do pedágio de 15%. Depois, mais recentemente, o reajuste de 13% na conta de água e esgoto. Infelizmente, nós estamos vendo aqui o governador, obviamente, colocando a sua base aqui para travar as votações. E eu fiz um cálculo aqui, nós temos 6 vetos ainda para serem votados. E a pauta só vai destravar depois que todos os vetos forem votados. Então, pelo meu cálculo, se os relatores continuarem pedindo vista, nós só vamos ter essas votações depois das eleições. Então, assim, estou trazendo isso aqui a essa casa hoje, porque o que me parece é que existe um grande acordão para depois das eleições votar contra o decreto legislativo que susta esse aumento de 13% na conta de água e esgoto, né? Então, hoje aqui, dia 22, dia importante hoje, né, capitão Assunção? Dia 22, eu estou dizendo que se continuarem pedindo vista de todos esses vetos que estão para serem votados aqui nessa casa, nós só vamos conseguir realizar qualquer tipo de votação de projeto de lei depois das eleições. E depois que as eleições passarem, fica muito fácil, né, para os deputados da base votarem a favor desse aumento de 13% na conta de água e esgoto. Um verdadeiro absurdo que o governador Renato Casagrande está fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Presidente, o que eu tinha para falar era isso. Um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Obrigado, deputado Carlos Von. Com a palavra agora, o deputado capitão Assunção. Governador Casagrande não gostou de ser chamado de infanticida. Ele levou uma criança de forma arbitrária para abortar lá em Pernambuco. Isso é ser muito bandido, né? Levou uma criança a toque de caixa, escondido de todo mundo para que o povo não soubesse. E lá em Pernambuco, outro bandido tirou e despedaçou uma criança que estava sendo gerada, e no mesmo voo lá, o avião ficou aguardando, voltou para cá. O que um homem desse é?
infanticida. Ele não gosta, o Casagrande não gosta de ser chamado de infanticida. O partido dele prega a morte, PSB, a favor do aborto. E ele não gosta que o capitão Assunção chama de infanticida. Então agora, governador, agora estou na tribuna aqui da Assembleia, na tribuna que você não respeita. Você que foi deputado aqui nessa casa e passou batido, nós já consultamos a sua vida aqui dentro, tem nada aqui dentro. Você não produziu nada, Renato Casagrande. O seu partido não produz nada. O partido da morte, o partido a favor do aborto. E você não quer que o capitão Assunção lhe chame de infanticida? Vou chamar agora de assassino, sabe por quê? A Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Barra Mares, que você não quer colocar o quebra-molas, porque é um povo de Deus que vai lá cultuar ao Senhor. E o Partido Socialista, o socialismo não gosta do povo de Deus. Lenin fala sobre isso, Stalin fala sobre isso, toda essa curriola de pensamento retrógrado fala contra a família. O seu partido prega isso. Você não quis construir o quebra-mola. Um pastor que está fazendo o trabalho que deveria ser seu, de assistência social, o pastor daquela congregação, o pastor Rômulo, estava fazendo a parte que deveria ser sua, entregando mantimentos a pessoas necessitadas naquela comunidade carente. E um veículo em alta velocidade atropelou 4 pessoas. E uma senhora que morava sozinha, dependendo daqueles mantimentos, carregando o arroz, o feijão, um pedacinho de carne, ela veio a falecer. Senhor Renato Casagrande. Está na sua conta esse homicídio. E pasmem, vocês que estão nos assistindo. A 1 quilômetro à frente, tem quebra-mola. E sabe por que tem um quebra-mola ali? Porque o governador Casagrande, o assassino, o infanticida, e o cristófobo Renato Casagrande deixou fazer, porque tem uma boca de fumo. Ali pertinho tem uma boca de fumo. Aí é fácil, né, senhor Casagrande? Não vim falar aqui das atrocidades que a capital e o Estado do Espírito Santo está passando na questão do domínio das facções criminosas no Espírito Santo. Eu já tenho falado isso durante todo o tempo, até o final desse 4º ano aqui, da falta de política pública voltada para a proteção social, a proteção do cidadão. Não vou falar sobre isso, não. Não venho falar sobre o descaso que você tem com os policiais militares que hoje amargam o último patamar salarial. A forma como você trata os soldados da polícia militar, dizendo que você já entregou a fatura, que foi essa porcaria dessa anistia administrativa. Quem casa com a viúva cuida dos filhos, Renato. Quem casa com a viúva cuida dos filhos. E os policiais militares estão sangrando sem salário. E agora você insiste nessa atrocidade, dessa obra que o seu assessor disse que custa 200 milhões de reais. Ou seja, 200 milhões de reais? E você vem me falar, capitão Assunção, de uma morte de uma senhora que não tinha nem o que comer? Era sustentado por uma obra social de uma igreja cristã? É, senhor Renato Casagrande. Uma vida não tem preço. Mas você dá preço para os bandidos que você protege. Você é da turma do Haddad. Você é da turma do Lula. Que estão a favor do desencarceramento dos bandidos que roubam, matam e estupram. Que tiram a vida de uma pessoa por causa de um celular. Você é dessa turma. Quem está lhe apoiando para essa reeleição malfadada é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
que é a favor da proteção dos bandidos que roubam o celular e matam a vítima. E eu vou falar até o último dia do meu mandato quem é você: infanticida, homicida e cristófobo. Nós aprovamos aqui nessa casa, no dia que queimaram uma igreja católica lá no Chile, o dia estadual da de combate à cristofobia. E você vetou. Você vetou e agora está pedindo nas igrejas, com a sua cara de santo do pau oco, voto dos evangélicos, voto dos católicos. Você não tem vergonha, é um político de carteirinha mesmo. Esses que não tem vergonha na cara e acham que o povo esquece das coisas. Mas eu vou lembrar você e ao povo capixaba durante todos os dias, tudo que você tem feito. E dessa morte aí, dessa senhora, dessa pobre senhora, que não tinha nada que comer dentro de casa, senhor Renato Casagrande, nem foi assistida pelo seu programa socialesco, mas foi alcançada por uma igreja fraterna, que está ali para levar uma mensagem de Deus, para levar paz para os corações daquelas pessoas. Você já imaginou quantas pessoas que poderiam estar no tráfico de drogas estão lá naquela igreja agora, em Barra Mares? Olha o trabalho social que pelo menos essa igreja, não vou falar das demais, que são milhares no estado do Espírito Santo, que realizam esse trabalho de recuperação de drogados, coisa que o seu governo foi incompetente de fazer. É da sua turma mesmo, de fazer com que as coisas desandem, e não para que haja ordem ou para que haja progresso. É da sua turma do PSB, é da sua turma a qual você está ligado, do PT. Toda essa turma aí, PSOL, PT, PSB, vocês são da mesma curriola. Querem que o mal prevaleça sobre o bem. Mas enquanto eu estiver aqui nesse mandato, eu vou falar quem você é. Hoje eu lembrei, eu tinha esquecido disso, eu lembrei disso mesmo, que você é um infanticida, Renato. Você é um cara de pau. O que aconteceu em Alfredo Chaves vai acontecer em outros lugares. Você chegou, tem que tomar a vaia. O povo tem que deixar de ser besta. Não tem que ficar lá passando a mão em político, não. Não prestou, não correspondeu, não trabalhou para o povo. Tem que tomar pelo menos uma vaia. Tomara que aconteça como acontecia lá na Ucrânia, lá que o povo julgava o político dentro da lata de lixo. Mas tem que ter uma lata de lixo grande, que você deve ter mais de 1,80 m, né, Renato? Então eu estou falando para você de toda essa sem-vergonhice que você tem feito do Espírito Santo e usando poderes para isso, pessoas dentro de poderes. Eu sempre falo aqui que nós temos um poder judiciário respeitoso, um Ministério Público respeitoso. Infelizmente, tem algumas pessoas que compram essa sua briga. Mas o mal pode prevalecer por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos, mas não eternamente. No final, o bem sempre vence o mal. E eu estou aqui para lhe denunciar, seu covarde. Todo dia eu vou lembrar do sangue daquela viúva que você deixou morrer. Está nos seus braços, está no seu corpo esse sangue. Os mantimentos ficaram no chão. E essa senhora morreu. E o quebra-molas que deveria ser colocado, senhor Renato Casagrande, você deixou na boca de fumo. Na boca de fumo que a sua turma do PSB protege, o desencarceramento cobre aqueles vagabundos, está lá. Mas onde pessoas que labutam pelo bem, labutam pela paz, que louvam a Deus, você não quer colocar um quebra-mola. Aquele dia, domingo passado, foram 4 vítimas, uma fatal. Mas todo dia eu vou lembrar quem é você, Renato Casagrande, para finalizar seu presente. Infanticida, homicida e cristófobo. Obrigado, presidente. Sim, obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra agora o deputado Renzo Vasconcelos. Boa tarde, deputado Sérgio Majeski, que preside por hora esta sessão, demais deputados
eu ocupo esse plenário rapidamente para parabenizar Colatina por 101 anos completados hoje e parabenizar Linhares pelos 222 anos. Participamos cedo do desfile cívico lá em Colatina e excelente para manter as tradições, mas primordial para construirmos um futuro não só de Colatina, mas de toda a região. Parabéns, Princesinha do Norte, parabéns, Linhares, e que daqui para frente novas histórias possam ser muito melhores do que as que já passaram. Mas também ocupo para agradecer tanto Davi Diniz como o governador Renato Casagrande, projeto de nossa autoria, indicação de nossa autoria também, embora tivesse apresentado um projeto. Nós somos o único estado da federação que produz café Conilon e arábica e é adotado para o café alíquotas diferentes de ICMS. 7% em cima do café arábica e 12% em cima do café Conilon. E isso, Sérgio Majeski, acaba acontecendo tal da conhecida nota mineira, que os atravessadores, para se credenciarem do ICMS do estado vizinho, fazem só a mudança de nota, dialogada diversas vezes pelos produtores, dialogado diversas vezes pelo Centro de Comércio de Café. E aí quero aqui agradecer não a figura do presidente, mas a figura do ex-presidente Jorge Níquel, já aproveitando como colatinense pelo Dia da Cidade. Nós tivemos um diálogo, é público e notório, várias as vezes passada pelo governo do Estado, esta diferença das alíquotas, o tanto que o Estado do Espírito Santo está perdendo na arrecadação e, mais do que isso, na sonegação de divisas aí do ICMS, e até hoje não se foi levado a sério. Mas, infelizmente, não pude estar presente na reunião. Espero poder, aí pelo governo do Estado, estar presente nas próximas e poder discutirmos a logística do Estado em cima da cafeicultura também. São 350 mil empregos diretos, são 22 milhões de sacas de café Conilon produzida, representando 90% da produção cafeeira do Espírito Santo. E o mercado não é regulado pelo mercado externo, muito menos pela BINC, porque os atravessadores acabam ficando com essa diferença. Isso é lutar pelo agro, isso é lutar pelo produtor rural. Se essas disparidades forem acertadas de alíquota, o produtor vai passar a ter mais recurso automaticamente, aquecer a economia, automaticamente gerar mais emprego e renda. E isso é difícil, mas dizem já o ditado que o sonho que se sonha só é só um sonho, mas que se sonha junto torna-se realidade. E esse sonho do produtor rural é encampada na Assembleia Legislativa, que ainda não votou o projeto, mas eu tenho certeza que todos os pares são a favor. Precisa ser melhor discutido e precisa ser também a ideia comprada pelo governo do Estado. Poderia se perder uma receita, e isso é uma inverdade, porque o tanto que se guiaria supriria essa diferença de 12% para 7%. Então, nós precisamos caminhar passos largos com esse diálogo, aproveitar as eleições. Está em tempo de pautarmos isso na Casa de Leis, está em tempo do governo não só se não aceitar o projeto, mas aceitar a indicação de nossa autoria,
e fazer essa justiça. A agricultura do Espírito Santo movimenta diretamente, fora a indústria, 15% do PIB desse estado. Já passou de 15%, óbvio, com a industrialização muito mais. E às vezes não se dá voz. O produtor enfrenta todos os intempéries, inventa chuva demais, sol demais. Tudo o que vai comprar é quanto custa, na hora de vender é quanto que o mercado paga. Então nós precisamos corrigir essas distorções e valorizar o homem do campo que leva o alimento, a comida na mesa dos grandes centros. Muito obrigado. Conto com o governo do estado, conto com o chefe da Casa Civil, para que nas próximas reuniões a gente se faça presente e corrija essa injustiça com a cafeicultura, adotando alíquotas para a mesma coisa. E a legislação, Sérgio, diz que não pode ser adotado alíquotas diferentes para a mesma coisa. Embora seja arábica e conilon, é café, é a mesma coisa, devendo adotar alíquotas iguais e a menor alíquota. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Renzo. Antes de terminar, eu gostaria de, como não tem mais deputados inscritos, gostaria aqui também de parabenizar aos queridos municípios de Colatina e de Linhares, que hoje comemoram a sua emancipação. Linhares e Colatina, que tem uma história em comum, porque já foram um município só, né? Depois, como ontem eu estive com o Dom Geraldo, nosso arcebispo emérito de Mariana, e ele conhece muito da história do Espírito Santo, então ele diz assim, é curioso que Colatina emancipou-se de Linhares, depois Linhares emancipou-se de Colatina, fazendo uma alusão que a sede do município de Linhares foi transferida para Colatina, em função do desenvolvimento maior de Colatina naquela época por causa da estrada de chão, e posteriormente Linhares se tornou independente de Colatina, vamos colocar dessa forma, né? Mas são dois municípios queridíssimos e muito importantes para o estado do Espírito Santo. Colatina é uma cidade onde eu estudei, então assim, tem uma ligação, né, com essa cidade. E continua sendo uma cidade, né, com uma economia muito importante para o estado, com um povo bastante guerreiro, né, uma cidade que tem toda uma importância na nossa história, né, com a sua indústria têxtil, com a questão também agrícola, com um comércio muito variado e um povo muito bacana, uma cidade pela qual tem muito carinho. E Linhares, uma cidade que tem se desenvolvido muito, né, hoje, né, já talvez em pouco espaço de tempo torna-se a principal cidade do interior do estado em população, e quando a gente passa por Linhares você vê o desenvolvimento acontecendo ali, né? Um parque industrial cada vez maior, uma cidade com um comércio extremamente variado, fora as belezas naturais também com as suas lindas lagoas, né? E o seu povo maravilhoso, sempre muito acolhedor. Então, parabéns Linhares, parabéns Colatina, duas cidades queridíssimas, duas cidades extremamente importantes do nosso estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje, que não foram nenhuma, né? Ninguém não votou nada hoje, né? Continuamos com essa pauta emperrada, o que é lamentável. Está encerrada a sessão, uma boa tarde a todos. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje começou a tramitar projeto de lei de autoria do deputado Marcos Madureira, que prevê a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.